Boa noite, gente. Eu sou a professora Esther e vou dar hoje o suporte em imunologia do CEDERJ. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente refazer o que eu tentei dar na aula passada, mas o Zoom não está me ajudando muito. Agora eu consegui uma forma de gravar a aula aqui pelo Google Meet. Espero que ajude. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ligar o áudio ou colocar alguma pergunta no chat que eu responderei logo assim que eu terminar a explicação, tá bom? Então, boa aula. Vocês estão conseguindo ver a tela, estudo dirigido? Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou entrar em outra conta aqui. Tá, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu ver. Ah, tá. Vamos lá. Continuando aqui com a aula. E o estudo dirigido para imunologia para a PU. Nós já fizemos isso aqui na primeira aula que eu mandei para vocês. Só que eu vou revisar esse conteúdo, porque revisar nunca é demais, né? Quando eu terminar de revisar esse conteúdo, eu vou partir para algumas APIs que eu tenho aqui salva, tá? Para mostrar para vocês como que esse conteúdo pode ser cobrado. Vamos lá. Imunidade inata. Barreiras naturais e elementos celulares moleculares que passam a compor no mecanismo de resposta imune. A resposta imune inata tem início logo que o organismo é invadido, sendo a sua primeira linha de defesa. Ou seja, resposta, imunidade inata, ela é feita pela pele, pelas mucosas e por alguns grupos de células, que são a barreira inicial, logo assim que algum patógeno ou qualquer micróbio tente entrar no nosso corpo, tá? Resposta imune, imunidade adquirida. É o conjunto de reações que passam a compor a resposta imune quando aumenta no organismo a proliferação de linfócito B e T. Depois que a resposta imune inata, imunidade inata, atua, e essa imunidade inata não dá conta de combater o vírus ou qualquer patógeno, entra como reforço a imunidade adquirida, que são grupos de células especializados em caçar dentro do organismo o patógeno, principalmente linfócitos B e T. Já as células da imunidade inata, macrófago, neutrófilo e células dendríticas. Tá? Essa é a principal diferença. Imunidade inata
atuam os macrófagos, neutrófilos e células dendríticas. Imunidade adquirida, linfócitos B e T, tá? Proteínas que possuem atividade antimicrobiana. Nem sempre bactérias, elas são caçadas por linfócitos, neutrófilos ou células. Elas podem ser degradadas por defensinas. Quem são as defensinas? São proteínas que possuem atividade antimicrobiana. Desculpa, sendo consideradas como antibiótico natural. Essas proteínas possuem uma estrutura de folha beta, que é capaz de inserir na membrana lipídica seus agressores. Todos os micróbios, eles têm uma parte gordurosa, que essa gordura protege essa célula contra a ação da água e de outros organismos, outros elementos químicos externos, né? É como se fosse uma capinha. Só que essa defensina é tipo um detergente. Quando você bota detergente na gordura, esse detergente altera a conformação dos lipídios e faz com que essa gordura dissolva esses lipídios. E as defensinas, elas têm a mesma função. Elas têm a função de dissolver os lipídios presentes na parede celular dessas células dos micróbios. Como é que funciona a imunidade inata? Os macrófagos, neutrófilos e células dendríticas são células da imunidade inata. Na superfície dessas células estão presentes receptores para padrão de reconhecimento, chamados PRS. Os PRS reconhecem padrões moleculares presentes em micro-organismos e ausentes em eucariotos. Esses padrões moleculares são chamados de PAMPs, ou seja, nas células eucarióticas possuem PRS. Já os patógenos possuem PAMPs, que vocês lembram na D1, aquele desenhozinho, né? Cada desenho é como se fosse uma chave e uma fechadura. Você só abre cada chave só abre uma fechadura específica. Então, cada PRR só interage com pumps específicos, tá? São reconhecidos pelos PRRs dos macrófagos e neutrófilos. Como exemplo de pumps, podemos citar peptidoglicanas presentes nas paredes das bactérias, manana, um polissacarídeo presente na parede celular das bactérias gram-negativas, monose, monossacarídeo também encontrado em bactérias. O que está falando? O que eu estou querendo dizer com isso? Peptidoglicano são encontradas na parede da bactéria. Esse peptidoglicano, que pode ter camada simples ou camada composta. Camada simples é nas bactérias gram-negativas. Camadas compostas são nas bactérias gram-positivas. Manana é um polissacarídeo, é um tipo de açúcar que você encontra na. Lembra que eu falei para vocês agora mesmo que as bactérias gram-positivas têm duas camadas de peptidoglicano e as camadas e a gram-negativa tem mureína. Só que a mureína é simples. Ela é intercalada com a manana, que é um polissacarídeo presente na parede celular de bactérias gram-negativas. A monose é um monossacarídeo também encontrado em bactérias. Ela pode ser encontrada em ambos os tipos de bactérias, tá? Esses padrões moleculares são conhecidos como estranhos pelas células de imunidade inata. É como se você estivesse andando muito bem na sua casa, e do nada você tropeça num sapato. Você de manhã não deixou aquele sapato ali, mas você percebe que alguém tirou o sapato que você guardou do lugar. Esse PRR, ele consegue identificar alguma coisa que está errado na célula. E quando ele identifica o pump. O pump é a estrutura da célula que não ela reconhece como não sendo célula animal, não sendo a própria célula. Então, esse pump significa o peptidoglicano, a manana e a monose, tá? A imunidade inata apresenta 4 tipos de barreira. Barreira anatômica.
A pele e as mucosas impedem ou retardam a entrada de elementos estranhos. O pH da pele não é propício ao crescimento bacteriano. O que eu quis dizer com isso? O pH da pele é levemente ácido e as bactérias não gostam do pH levemente ácido. A flora das mucosas é composta por micro-organismos que competem com o patógeno. Ó, a flora das mucosas também é levemente ácida. Por isso que essa alteração no pH também altera a capacidade de proliferação de bactérias. Quando a gente não escova os dentes, o nosso pH da boca sobe um pouco, tende a neutralidade. E é o pH ideal para a bactéria. Por isso que quando você não escova muito bem os dentes, você tem afta ou você tem alguma infecção no dente. Aumenta a proliferação de bactérias da cárie. Mas quando você escova o dente, você meio que altera o pH da boca e fica. O pH, na verdade, o pH do creme dental é básico, né? Não é ácido. Mas ele é misturado com alguns elementos que baixam o pH para ácido, tá? Porque você pensa que o pH o creme dental é uma base, que é como se fosse um sabão, mas não é. O creme dental é levemente ácido para baixar o pH da saliva e controlar a presença de células estranhas e nocivas. E também controla a qualidade dos nossos dentes. Vamos lá. Barreira físico-química. A temperatura é a capacidade de produzir febre, inibe o crescimento de alguns micróbios. Moléculas como interferon, lisozina, interferon, lisozina, componentes do sistema complemento, reconhece padrões moleculares encontrados em micro-organismos e elimina. Interferon é IFN e pode ser também TNF, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso com vocês. Barreiras endocíticas. Deixa eu ver aqui se alguém está perguntando alguma coisa. Eu. Deixa eu ver aqui. Aparece alguma coisa? Quando eu cliquei em. Não, peraí. Deixa eu só mudar a língua aqui. Ih, que doideira. Aí eu fiz besteira. Não, não para gravação não. Ué, eu não consigo trocar. Ah, tá, agora sim. Vê se vocês mudou a legenda aí. Mudou. Ah, tá bom. É porque se eu colocar no YouTube, pelo menos a pessoa que tem deficiência auditiva vai conseguir assistir a aula. Tá, beleza. Quantos minutos tem da aula? Acho que tem 20, né? Voltando aqui. Barreiras anatômicas, tá? O nosso corpo tem várias barreiras e usa essas barreiras para nos proteger. Barreira anatômica, a pele, as mucosas. Impede e retardam a entrada de elementos estranhos.
o pH da pele não é propício ao crescimento bacteriano. A flora das mucosas é composta por micro-organismos que competem com patógenos. Barreira físico-química são alterações que o nosso corpo promove para impedir que aquele ambiente seja favorável para aqueles micróbios. Como é que essa barreira pode ser feita? Quando a gente está com febre, o nosso corpo chega a uma temperatura que não é agradável para a bactéria. Então, ela acaba ou morrendo por não conseguir se alimentar, ou ficando incisto, ela fica incistada. A gente sempre torce para que ela morre, né? Porque é para ela parar de perturbar a nossa vida. Mas pode ser que algumas, o estado de febre se prolongue por um bom tempo e isso permite que a bactéria produza cistos, tá? Para que quando a temperatura voltar a ser favorável, ela volta a se manifestar. Por isso que quando a pessoa chega a uma temperatura muito alta de febre, tem que ir pronto-socorro. Porque se ela ficar muito tempo com aquela temperatura alta, começa a degradar as proteínas do cérebro, tá? E a pessoa pode ter convulsão. Temperatura e a capacidade de produzir febre inibir o crescimento de alguns micróbios. Moléculas como interferon, lisozina, componentes do sistema complemento, reconhecem padrões moleculares encontrados em micro-organismos e eliminam. Esse interferon, lisozina, eles desaceleram o nosso metabolismo e faz com que esses micróbios não consigam se alimentar. Então, quando a gente está com alguma infecção, algum problema desse tipo, a tendência é o nosso metabolismo ficar tão desacelerado que a gente fica cansado, com sono, com dor no corpo. Para quê? Para desacelerar nosso metabolismo e o nosso corpo conseguir matar esses micróbios de fome. Só um momento. Voltei, desculpa aqui. Barreiras endocíticas. A fagocitose e a pinocitose são mecanismos de defesa que podem, depois de internalizar o microorganismo, os destrói dentro da célula. Olha só, o fagossomo é como se fosse uma invaginação. Imagine que a nossa mão seja capaz de pegar uma bactéria e entrar no nosso corpo com a bactéria. A fagocitose é uma estratégia que o nosso corpo tem de destruir moléculas ou partículas sólidas. A pinocitose é uma estratégia que o nosso corpo tem de destruir ou absorver partículas líquidas, tá? E dentro desse fagossomo tem várias enzimas digestivas que quebram essas bactérias em várias partes e elas conseguem, e dentro dessa enzima também há uma possibilidade de ingerir essas bactérias e servir como alimento para a célula. A bactéria, quando ela é eliminada, ela serve como alimento da nossa célula e a nossa célula aprende também, de forma química, a destruir o potencial patogênico desses micróbios, tá? A mesma coisa acontece com a pinocitose. Tem alguns compostos líquidos que são produzidos por células que a pinocitose consegue, por meio da pinocitose, a célula consegue ingerir esses compostos líquidos e absorver. Isso tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Que se for veneno, ela morre mais rápido. Barreira inflamatória. A inflamação faz no local da injúria, traz ao local da injúria moléculas com atividade antimicrobicida ou antimicrobiana e moléculas fagocíticas. A barreira inflamatória é o que a gente falou na nossa AD1, que foi a diapedese, tá? A diapedese é um conjunto de reações que transferem células de um lugar para o outro e essas células conseguem matar esses micróbios, tá? Elas conseguem fazer uma transferência e elas conseguem rolar até o lugar
em que a inflamação acontece. Essa, por meio dessa inflamação, o nosso corpo afrouxa as ligações, né, do endotélio e permite que haja espaço para as células de defesa penetrarem o endotélio do vaso sanguíneo, facilitando o transporte das células e facilitando também o controle, né, da proliferação dessa bactéria ou desse patógeno. Imunidade adaptativa. Estão envolvidos os linfócitos T e B, que são células do sistema imune, que reconhecem os antígenos de forma bem específica. O conjunto de possibilidades de reconhecimento de um antígeno é chamado de repertório imunológico ou repertório enzimático. A quantidade de células capazes de matar, reforçar, vamos dizer assim, a segurança do nosso corpo é representado pela expressão repertório imunológico ou repertório enzimático. A gente já estudou isso em microbiologia, lembra? No final da disciplina microbiologia, a gente aprendeu que quanto maior o repertório enzimático, maior a capacidade do nosso organismo de combater patógeno. Então, maior a produção de interferões e de células T, melhor funciona o nosso organismo. São os anticorpos TCRs os responsáveis pelo nosso imenso repertório imunológico. Tem vários anticorpos, né? Esses anticorpos, eles são anticorpos TCRs, são um grupo de anticorpos que conseguem, vamos dar um exemplo, bem básico. Imagine que você tropeçou e cortou seu pé. Só que quando você cortou o seu pé num ferro. E talvez esse ferro estivesse contaminado com um grupo de bactéria causadora de tétano. O que acontece? Seu corpo vai lá e percebe que tem alguma coisa errada entrando nele. Quem vai pegar essas bactérias? São os anticorpos. Esses anticorpos vão segurar e vão carimbar cada uma das bactérias para que seja mais fácil para o linfócito B e T caçarem e destruírem elas, tá? Vocês vão estudar depois um grupo de células chamado de natural killers. São células programadas para matar qualquer bactéria ou qualquer patógeno que esteja marcado pelo anticorpo. E esse anticorpo TCR aqui, ele é o mais eficiente no caso de evitar a contaminação de patógeno. Antes dos linfócitos B e T específicos atuarem contra determinado antígeno, eles devem sofrer expansão clonal. O que é isso? É aumentar, é uma multiplicação sucessiva de modo a produzir células e clones, ou seja, aumenta a quantidade de linfócitos B e T. Para quê? Para que esses linfócitos B e T consigam identificar todas as células marcadas com anticorpo que devem ser eliminadas para que não causem nenhuma doença, tá? O antígeno pode estimular a produção de diferentes clones de linfócitos B. Cada tipo de clone possui imunoglobulina, a gente vai falar isso daqui a pouco, apenas um tipo, que reconhece determinada parte do antígeno. A parte do antígeno que é reconhecida chama-se epítopo, ou determinante antigênico. Epítopo é o local onde acontece o reconhecimento. Quando você está andando no meio da rua, encontra alguém que você conhece, aquele local que você encontra a pessoa é o epítopo. Então você fala: oi, fulano, como é que você está? Fulano: tô bem, e você? Ah, eu tô bem. Às vezes a pessoa fala: não tô bem, tô passando por esse problema. Você: ah, que pena, como é que eu posso te ajudar? Aquele local que você conversou com a pessoa é o local que você se conectou com ela. Então, esse local em que a bactéria, o linfócito, conseguiu caçar o antígeno, é o local chamado epítopo. Eu já vi numa prova uma pergunta sobre o que é epítopo. É o local onde a célula alcança, a célula, no caso, o linfócito B, alcança Vou repetir aqui. O antígeno pode estimular a produção de diferentes clones do linfócito B.
A cada tipo de clone possui imunoglobulina, ou apenas de um tipo, que reconhece determinada parte do antígeno. A parte do antígeno reconhecida chama-se epítopo. Vocês lembram que na prova, na AD1, tinha um ligantezinho. Esse ligantezinho é o local onde o PAMP reconhece PRRs. É como se fosse uma ligação. Imagine que você está numa pescaria. Você joga o anzol, que está na ponta da vara, e esse anzol encosta no peixe e puxa. É isso que acontece com esse no epítopo. É o local onde a célula encosta nela e puxa para que ela seja destruída, tá? Órgãos linfóides primários são responsáveis pela geração e maturação de células do sistema imune. Quais são os órgãos linfóides primários? Medula e timo. A diferença entre medula e timo é que a medula óssea, ela funciona dentro do nosso corpo enquanto a gente vive. Já o timo perde a função quando a gente chega a mais ou menos de 12 a 13 anos, tá? Porque o nosso corpo começa a crescer e ele começa sozinho a aprender a lutar contra bactéria, fungos ou qualquer patógeno. Ó, medula, local de geração de células circundantes do sangue, incluindo o sistema imune. Todas as células, todos os elementos figurados se originam da medula óssea. Onde fica a medula? Onde fica? Qualquer osso? Não. A medula óssea, ela só produz células dentro dos ossos longos e ossos chatos. Exemplo de osso longo. Porque tá gravando. Você tá fazendo barulho o tempo todo. Desculpa, gente. Desculpa. Olha só. Medula óssea. Local de geração de células circundantes no sangue, incluindo o sistema imune. Todas as células do corpo são produzidas na medula óssea. Ossos longos e ossos chatos. Ossos longos, vou dar um exemplo do fêmur. Osso chato, eu posso dizer que é a escápula ou a medula ou a bacia. Timo, órgão onde ocorre a maturação de linfócitos T. O timo seleciona o linfócito e que não são selecionados sofrem apoptose. Pode cair numa prova perguntando o que é apoptose. É morte programada de uma célula, tá? Cada célula tem um tempo específico para viver. Quando ela passa desse tempo, ela tem uma programação para morrer. Quando ela consegue sobreviver, ela causa um tumor que quando, se o sistema imunológico não reconhecer, pode causar o câncer, tá? Órgãos linfóides secundários, onde ocorre a resposta imune. Linfonodo, local onde é iniciada a resposta imune adaptativa. Vocês lembram que eu falei para vocês nas aulas anteriores que o nosso corpo tem duas vias alternativas, duas vias onde circulam células. São o sistema circulatório normal e o sistema linfático. O linfonodo são pontos em que as células conseguem atacar os patógenos e destruí-los. Onde ficam os linfonodos? Aqui no queixo, abaixo da orelha, mais ou menos, nas axilas e na virilha. Esses são os pontos onde nosso corpo transfere o patógeno e consegue mais facilmente eliminar esses patógenos, tá? Sistema linfático. Responsável pela condução de antígenos capturados até os linfonodos. Eu falei para vocês que é o sistema circulatório alternativo, que passa a linfa e as células de defesa. Esse sistema circulatório alternativo, ele é uma estratégia de facilitar o transporte das células, tá? Das células de defesa, que são muito grandes. Elas não conseguiriam passar com facilidade nos vasos sanguíneos, porque tem muitas células nesses vasos sanguíneos.
mas nos vasos linfáticos, elas conseguem passar facilmente. Baço faz eliminação de células lesadas e velhas. Ele filtra o sangue. Se o antígeno alcançar a circulação sanguínea, o baço desenvolve uma vigorosa resposta imunológica. Existem algumas infecções que impedem ou dificultam o funcionamento do baço. Então, a eliminação das células pode acontecer no intestino, tá bom? Tá. Agora eu vou passar para o exercício. A diferença entre imunidade inata e imunidade adquirida. Eu quero saber se vocês podem abrir o áudio aqui para me responder. Qual a diferença entre imunidade inata e imunidade adquirida? Eu quero ver se vocês entenderam essa parte. Ó, imunidade inata é o conjunto de células que atuam, não só célula, mas tem vários elementos químicos, né, que o nosso corpo produz para tentar impedir a virulência do patógeno. Já a imunidade adquirida, ela é uma defesa. Vamos imaginar que a gente está no exército. A imunidade inata é a infantaria, que é a primeira linha de defesa do nosso corpo. Quando a infantaria não consegue dar conta de conter a guerra, as outras armas mais fortes vêm atrás para conseguir controlar a proliferação dos patógenos. A imunidade inata é produzida pelas células macrófagos, neutrófilos e células dendríticas. Já a imunidade adquirida, linfócitos B e T, tá? O indivíduo foi exposto a um antígeno X. No primeiro contato, foi observado. O que foi observado? De 0 a 5 horas, ele demorou de 0 a 5 horas para começar uma resposta imune, que durou mais ou menos 6 horas. Depois de 6 horas, essa resposta imune voltou a ficar estável. Já após determinado período, esse mesmo indivíduo foi novamente exposto ao antígeno X. Entretanto, uma outra resposta foi observada. Ele demorou em torno de 2 horas para receber uma resposta imune que foi bem mais alta do que a resposta imune primária. E durou o mesmo tempo, durou em torno durou menos tempo, na verdade. Aqui, ele demorou mais ou menos 12 horas para funcionar, né? Aqui demorou até mais ou menos de 2 a 8. Demorou 6 horas para trabalhar. Então, e depois estabilizou. Faça uma análise dos dois gráficos e explique a diferença observada. O que eu estou falando para vocês é a diferença. No primeiro gráfico, demorou 5 horas para iniciar a resposta imune, ou seja, a produção de imunoglobulina. Já no segundo contato, demorou em torno de 1 a 2 horas. A parte quando você toma uma vacina, a primeiro contato que você tem com a vacina tem uma resposta fraca. Mas se você tiver a possibilidade de ter uma segunda dose, você aumenta a força do controle contra patógeno e torna a eficiência, né, da vacina maior. Por isso que essa vacina que foi a da Johnson, né, ela não foi muito bem aceita, porque uma dose só não garante uma eficiência no combate à infecção. É necessário 2 doses. Quais as funções dos órgãos linfóides primários e secundários? Cite pelo menos 2 exemplos de cada um e nos exemplos de órgãos linfóides secundários, cite as principais células e suas respectivas localizações.
Vamos lá. Órgãos linfóides primários, medula e timo. A medula, ela é encontrada dentro das células, dentro dos ossos longos e chatos, tá? O timo é uma estrutura que fica no centro do peito. Quando a gente cresce, ele perde a função, mas ele não sai dali. Ele só fica pequenininho. Ele é o local de maturação dos linfócitos T. Nesse timo, o linfócito T não as células que não são ativadas, elas sofrem apoptose. Agora, órgãos linfóides secundários. Eu posso chamar linfonodo, que é o local onde inicia a resposta imune adaptativa. Sistema linfático, que é um sistema alternativo, é um vaso, vamos dizer assim, a linguajar popular, é um vaso sanguíneo alternativo, que é onde as células são amadurecidas. E o baço, que é uma estrutura que faz a eliminação das células velhas e lesadas. Ele filtra o sangue e todas as células que não servem para nada são eliminadas. Tá, beleza, voltando aqui. Marque C se a afirmação for correta ou E se for errada. Eu vou pular essa questão aqui porque tem umas questões aqui duvidosas, tá? Que tem uma resposta duvidosa. Vou pular para 5. Costumamos dizer que os camundongos nude são desprovidos de linfócitos T. Entretanto, podemos observar que a formação de célula T na medula óssea desses animais é normal. Qual, então, a razão da primeira sentença? Ó, camundongo nude, ele tem uma concentração bem pequena de linfócito T, mas ele ainda tem, só que essa concentração não torna ele eficiente. E isso altera uma série de funções nesse camundongo. Isso pode acontecer naturalmente ou pode ser produzido em laboratório. Com relação à inflamação, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A inflamação é fundamental para o estabelecimento da imunidade adaptativa e tem também como propósito final o reparo do tecido lesado. As moléculas de adesão CAM podem ser classificadas em 3 grupos de moléculas: família das selectinas, família das integrinas e superfamílias. Isso aqui tem na apostila, isso aqui está certo. Letra C. Os mediadores lipídicos da inflamação são produzidos a partir da ação de fosfolipase sobre fosfolipídios da membrana celular. Esses mediadores lipídicos a gente chama de corticosteroides. Isso aqui está certo. A letra B está certo, a letra C está certo. Eu vou ver se a letra D está certa. A ativação do sistema complemento não produz mediadores de inflamação. Está certo também. Quem produz mediadores da inflamação é a imunidade adquirida. Então, o que está errado é a alternativa A. Porque nem sei. Ah, não, minto. A inflamação também tem propósito final de reparo de tecido lesado. Já a resposta errada é a letra B, porque as moléculas de lesão CAM não tem nada a ver com imunoglobulina, tá? Imunoglobulina são moléculas de reconhecimento de algumas partículas que não servem no nosso corpo. Qual é o papel da inflamação na resposta imune? O papel da inflamação na resposta imune é aumentar a produção de células de defesa e encaminhar essas células para controlar a proliferação do patógeno. Você aumenta a capacidade de combater a doença. Em relação às moléculas de imunoglobulinas, faça o esquema de uma molécula de IG e identifique os seus componentes. Eu não acredito que eles vão cobrar esse desenho de molécula de imunoglobulina. Eu acredito que eles queiram que vocês saibam a diferença entre as imunoglobulinas. Vou passar para elas aqui, ó.
as principais imunoglobulinas. IgG é secretado na célula B diferenciado de plasmócito. Toda vez que uma pessoa está lutando contra uma infecção, o IgG aumenta, tá? Agora, se você já acabou de lutar contra a infecção, tem muito IgM na sua corrente sanguínea. Por quê? Porque ela é de maior concentração depois de IgG. Primeiro anticorpo a ser secretado durante a resposta imune primária. Depois que você começa a combater a infecção, você já passou pela IgM. Quando o seu corpo não está mais, é, já venceu a luta contra a infecção, aumenta o nível de IgM no seu sangue. Agora, IgA, anticorpo que predomina na secreção das mucosas, com a função de impedir infecções por patógeno. Nesse local, sua forma multimérica possui segmentos J, presentes na mucosa intestinal e respiratória. Eu vou falar sobre isso com vocês. Vou colocar um desenho de cada imunoglobulina lá no grupo daqui a pouco, tá? IgE, produzida por plasmócito, localizada principalmente abaixo da pele das mucosas. Sua concentração no soro é muito baixa e está relacionada à inflamação e à resposta imune contra eumintos. Toda vez que a pessoa tiver alguma infecção por eumintos, ou seja, verme, ela está com IgE aumentado. Então, quando uma pessoa faz exame de sangue e percebe que esse IgE está aumentado, é sinal de que essa pessoa está com verme. IgD. Estão presentes na superfície das células B. Esse IgD potencializa a ação do linfócito D. B, tá? Linfócito B de bola. Faça o esquema da resultante de uma molécula de Ig tratada com papaína e uma tratada com pepsina. Papaína e pepsina são enzimas que degradam carne. Então, talvez essa papaína e pepsina elas sirvam para diminuir a presença de alguns IGs, principalmente quando você está numa situação de inflamação. Elas atuam na situação de inflamação. Define epítopo contínuo e linear. Epítopo é o local da ação de um determinado anticorpo. Lembra que eu falei para vocês sobre epítopo? Vou voltar aqui, ó. O antígeno pode estimular a produção de diferentes clones de linfócitos B. Cada tipo de clone possui imunoglobulina de um tipo, que reconhece determinada parte do antígeno. A parte do antígeno que é reconhecida chama-se epítopo, ou determinando antigênicos. Esse epítopo é o local específico onde a imunoglobulina é reconhecida na célula, principalmente a célula patogênica. Espera que eu vou precisar. Deixa eu ver quantos minutos eu comecei a aula. Vou só parar a gravação rapidinho para não ficar muito grande a aula.